importante, até baseado na LDO, na Lei de Responsabilidade Fiscal, que o vereador, e você sabe que agora, em 15 de abril, vai chegar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O Executivo vai mandar para a Câmara o projeto. E o vereador poderia fazer uma emenda propondo critérios de repasse para entidades do terceiro setor. Dizendo, por exemplo, primeiro, um técnico da prefeitura teria que visitar a ONG, a entidade do terceiro setor, para ver se ela tem plenas condições de funcionamento, se ela está operando bem. Poderia também dizer que a assessoria jurídica do município desse um parecer dizendo que aquela ONG realmente tem condições de aplicar bem o dinheiro público, de fazer aquilo que está se propondo a fazer. Se pode colocar também que a ONG, hoje todo mundo tem página na internet, vai prestar contas para a população de como está usando o dinheiro repassado pela prefeitura. Pode-se falar que a ONG vai atender famílias que ganham no máximo 2 salários mínimos. Isso tudo o vereador, por emenda, pode fazer. Isso é previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Pode-se falar também que na atividade fim, quer dizer, o dinheiro que a prefeitura repassa para a ONG, 80% tem que ser aplicado na atividade fim. E 20% no setor administrativo, na remuneração do dirigente, mas 80% vai para atender o velhinho, a criança, o pessoal desamparado, né? É importante colocar isso. Uma outra emenda que a gente se baseando ainda na LDO do governo do Estado de São Paulo e na LDO da União, talvez o vereador pudesse fazer na LDO, seria quanto a despesas proibidas. Todo mundo sabe que a dotação orçamentária ela é muito fechada. E se o prefeito tem uma dotação para material permanente, eu não me sei, antes era 41,20, agora mudou o código, se ele quiser, ele pode comprar uma Mercedes-Benz, pode comprar um Rolls-Royce. Ele vai estar amparado na legalidade. Há uma autorização orçamentária com a dotação material permanente para ele comprar um carro de luxo. Ninguém pode falar nada. Pode haver ele pode ter um ônus político gigantesco, pode afrontar a moralidade, até se o município for mais pobre, mas de qualquer maneira ele está atendendo o princípio da legalidade, tem uma dotação orçamentária fechada. Porque o vereador não pode aprovar despesa por despesa. Ele faz de uma maneira genérica, global, mediante uma dotação orçamentária. Então, o vereador pode fazer, por exemplo, uma emenda, um artigo, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, dizendo que é proibido comprar automóvel de luxo de representação, por exemplo. Ele pode fazer uma emenda dizendo que as obras, olha, vocês viram no Fantástico aí, no domingo, as denúncias que houve e tal, tá? E tudo isso culmina em superfaturamento e sobrepreço, né? Então, ele pode fazer, por exemplo, uma emenda dizendo que os preços contratados em obras têm que cumprir o padrão da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal tem um site que ela coloca o custo de todo o material de construção e, assim, kit para escola, o preço padrão de escola, preço padrão de hospital, preço padrão de unidade básica de saúde. Então, você pode dizer que a prefeitura, quando for fazer obra, ela tem que se referenciar nessa tabela disponibilizada pela Caixa Econômica Federal.
É o que faz a LDO da União. Obviamente não precisa ser igual, mas não pode ser 50% a mais do que na tabela. Pode ter um desvio para cima, 10% ou 15%. Mas é uma forma de conter o superfaturamento sobre preço, né? E o vereador pode fazer, ou até o prefeito propor isso. O próprio prefeito pode propor isso, sem problema nenhum. Até porque há maracutaias que às vezes o prefeito nem fica sabendo, né? É feito pelo pessoal do setor de compras e isso seria uma forma até de dar uma garantia, assegurar uma garantia para o prefeito. Prefeito, eu acho que a maioria é bem intencionado, é muito bem intencionado. Outra coisa, pode-se colocar que seria vedado para a prefeitura comprar, fazer compras de empresas pertencentes a servidores da prefeitura. Tem lei orgânica do município que proíbe isso. Mas se não tiver, pode colocar, né? Uma outra coisa é despesa de propaganda e publicidade. Você sabe que na lei eleitoral, no ano de eleição, a parte 3 meses antes é vedado fazer despesa de propaganda. E ao longo de todo o ano, agora 2012, eu não posso gastar com publicidade e propaganda mais do que eu gastei no ano anterior ou a média dos 3 últimos anos, valor que for menor. Só que a maioria, pessoal, isso é um problema sério para a nossa auditoria, até o Paulo Massaro, pelo Aldesp, viu, não identifica esse gasto. Aparece no elemento de despesa outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. E lá cabe tudo, é uma dotação mãe. Cabe o cara que vai capinar, vai cortar grama, vai fazer coleta de lixo, tudo cabe dentro de outros serviços de terceiro. E a propaganda está lá no meio. Então, como é que a auditoria vai saber se o preceito, o artigo da lei eleitoral foi cumprido? Então, era importante que o vereador, por emenda, ou o próprio prefeito, propusesse uma atividade específica no orçamento para mostrar quanto está se gastando com publicidade oficial, aquela normal, que mostra a lei, portaria, decreto, anuênio, quinquênio do servidor, vantagem do servidor, e a propaganda das obras governamentais. Entendeu? Para que se possa fazer o controle exigido pela lei eleitoral. Outra coisa, e outras coisas mais que o vereador, que conhece bem a realidade local, poderia proibir. Sempre levando em conta que o orçamento é fechado, essas dotações cabem tudo, tá? Tem prefeitura que faz a dotação nem por elemento, coloca por grupo de natureza. Então, eu tenho um grupo de natureza que chama outras despesas correntes. Vai aparecer outras despesas correntes. Cabe tudo lá dentro. Cabe precatório, material de consumo, cabe contribuição, cabe doações, cabe tudo. Então, e fica uma caixa preta. Isso contraria a transparência fiscal. Então, o vereador, ele podia colocar na LDO proibindo algumas despesas, tá? Uma outra emenda que o vereador poderia fazer, é quanto às restrições de último ano de mandato. Primeira, fala que nos 8 últimos meses, toda a despesa que eu fizer, quer dizer, agora de maio até dezembro de 2012, toda a despesa, ou eu pago, eu prefeito pago, ou eu deixo o dinheiro para o meu sucessor pagar. E a outra restrição básica, que a partir de 5 de julho agora, 180 últimos dias, eu não posso aumentar a minha despesa de pessoal, tá?
Só que a gente tem notado, isso acontece em prefeituras maiores, que se usa as autarquias, fundações e empresas como válvula de escape, né? Se contrata pela autarquia, se contrata pela fundação, ou então se faz mais... Porque essas vedações alcançam o mandato, quem exerce o mandato político, que é o prefeito e o presidente da mesa. O dirigente da autarquia, da fundação, da empresa, não é alcançado por essas vedações da lei de responsabilidade. Então, seriam coisas saudáveis que o vereador poderia propor nesse projeto de LDO, que vai chegar no dia 15 de abril, para inibir o mau uso do dinheiro público. Tá? Continuando, lei de orçamento anual, o doutor Sérgio soltou uns comunicados para que se fizesse melhor a lei orçamentária anual. E houve uma polêmica danada quando ele propôs que, sabe aquela margem, a lei de orçamento, ela possibilita uma margem, um percentual, para que o prefeito, ao longo do ano, abra crédito suplementar por decreto. Só decreto. Então, põe 10, 15, 20, 30%. O prefeito não precisa mais de uma lei específica. Ele vai suplementando, vai alterando o orçamento por decreto, por um ato unilateral, né? E a gente notou lá no Tribunal de Contas alguns abusos. Tinha Câmara que concedia para a Prefeitura 70%, 80%, 90%. Então o prefeito, numa canetada, ia mudando todo o orçamento. Então, distorcia a vontade da Câmara, do vereador, o vereador ficava meio dando um cheque em branco para o prefeito, o que não é da democracia, o que a Constituição não quer isso, né? E abria portas para o déficit orçamentário, né? Que o prefeito ia abrindo crédito com base nessa margem lá da lei orçamentária, alegava lá para a equipe técnica um excesso de arrecadação que não acontecia e gerava o déficit orçamentário. E dívida, porque a dívida do município é curto prazo. A gente tem que levar em conta que o município tem pouca dívida de longo prazo, né? Então, a gente, na lei orçamentária, o pessoal ficou houve muita reclamação, porque a Constituição e a Lei 4.320 não determinam um limite para isso. Se quiser dar 200% para o prefeito, tudo bem. A Constituição não põe limite, nem a Lei 4.320. A gente fez uma recomendação baseada na boa técnica, tá? O governo do Estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa concede para o governador uma margem de 20%, 17% a 20%. Eu acho que aí já está bom. A inflação nossa não está chegando a 5%, 4,5%, 5%. 20% já é um número bom. A passar de 30%, 40%, agora a gente tem que levar em conta, pessoal, que isso é apenas uma recomendação do tribunal. Porque nem conta nenhuma vai ser reprovada, porque o percentual é alto. Porque a Constituição não determina um teto. Tá? Se tiver 100%, o máximo que o conselheiro pode fazer é fazer uma recomendação. Tá? A gente está fazendo isso para poder recomenda para moralizar um pouco o processo orçamentário. Tá? Bom, quanto aos limites da Constituição, os limites para a Câmara de Vereadores, o doutor Sérgio já falou de alguns. Antes, a Constituição só impunha limite para a remuneração do vereador. A partir da emenda 25 de 2000, passou a impor limite
para a despesa total da Câmara de Vereadores, para toda a despesa da Câmara de Vereadores, e também para a folha de pagamento da Câmara de Vereadores. Com folha de pagamento não se pode gastar mais de 70% do dinheiro que a Prefeitura manda, que é o chamado duodécimo,